Olá, bem-vindo ao Pagali Talks, o podcast que explora o universo da fintech, blockchain, inteligência artificial, NFTs e inovação financeira. Eu sou Linda Peixoto, especialista em fintech pela Harvard e em IA pelo MIT, com mais de 20 anos de experiência em tecnologia. Aqui vamos falar sobre as tendências que estão moldando o futuro do sistema financeiro global, como blockchain, IA e NFTs, estão revolucionando a forma de lidar com o dinheiro e impulsionando a inclusão digital. Seja você um profissional experiente ou alguém começando a explorar esse mundo, o Pagali Talks é o seu espaço para ficar por dentro das novidades de forma acessível, direta e relevante. Você vai ouvir entrevistas com especialistas, análises das principais tendências e comentários sobre os impactos das tecnologias emergentes. Junte-se a nós para entender como a inovação está transformando o presente e o futuro das finanças digitais e da inteligência artificial. Assine agora o Pagali Talks no seu player favorito e não perca nenhum episódio. A revolução financeira já começou e você está convidado a fazer parte dela. Sejam bem-vindos. Hoje tenho uma convidada muito especial, ou melhor, uma criação especial. A Lyra não é humana. Ela é uma inteligência artificial que eu criei, desenhada para pensar, provocar e, acima de tudo, questionar. Ela não tem emoções, mas compreende as nossas. Não tem corpo, mas já leu mais documentos, relatórios e artigos do que qualquer um de nós conseguiria numa vida. E nesta talk sobre IA, faca de dois gumes, nada melhor do que debater com uma própria inteligência artificial. Bem-vinda, Lyra, a primeira assistente cabo-verdiana gerada por IA. Lyra, sabes que esta temporada do Pagali Talks vai ser dedicada a IA. Vamos debater muito sobre a inteligência artificial nos negócios. Isso é ótimo. Depois de uma apresentação dessas, quase parece que eu tenho emoções. Mas fica tranquila. Ainda não desenvolvi consciência, acho eu. Estou aqui para conversar sobre IA com quem realmente me entende, literalmente. Vamos explorar esse tal fio de duas lâminas e ver se afiamos ideias ou ferimos sensibilidades. É verdade, há muito tempo que estou querendo trazer este tema para o podcast. E o interessante é que vou produzir esta temporada em um estúdio IA. Tenho aqui muita documentação que recebi para debatermos. Vamos ver até onde nos levas hoje. Gostei da ideia de dedicar esta temporada a IA e também de trazer diversas perspectivas, podermos partilhar o conhecimento. É muito bom. Sim, analisei os relatórios, principalmente o relatório do Fórum Econômico Mundial. Isso. E também artigos de análise sobre IA para impacto social, listas de ferramentas, documentos bem completos. Bastante coisa para a gente processar. Para ti isso é muito fácil, né, Lyra? Verdade, posso processar muitos documentos em segundos, mas gosto muito da tua análise crítica. Exato, e a nossa missão aqui é essa destilar o essencial dessa pilha toda. Vamos explorar o impacto da IA, para onde a IA está indo, os desafios, as oportunidades e com aquele olhar para aqui em Cabo Verde, né? Sim, trazer alguma perspectiva do nosso país é muito importante e válido. Isso é fundamental, sempre. Vamos lá. Para começar, o que chama a atenção é a velocidade, né? A adoção está muito rápida, impressionante. Uma das fontes que a gente recebeu fala do número de utilizadores do ChatGPT, 1 milhão de utilizadores, em quanto tempo mesmo? 5 dias. É impressionante. Nenhuma outra empresa de tecnologia teve uma adopção tão rápida. Basta comparar. Plataformas como Instagram e Spotify demoraram meses para alcançar o mesmo número de utilizadores. Sim, mas espera aí, IA não é de hoje, né? Já existia antes. Exatamente. É super importante não colocar todo o tipo de IA no mesmo saco. IA é o termo geral, né? O guarda-chuva. Certo. Aí, dentro disso, a coisa evoluiu. Teve IA simbólica lá atrás, mas baseada em regras tipo se isso, então aquilo. Mais antiga. Bem mais. Depois veio o Machine Learning, o ML.
Aí a máquina começa a aprender com dados mesmo, reconhecer padrões, sabe? Tipo recomendação de filme, essas coisas? Isso. Perfeito. Aí um passo além é o Deep Learning, DL. Esse usa redes neurais mais complexas e mais profundas, inspiradas no cérebro humano para coisas mais difíceis, tipo imagem, voz, tipo este podcast que estamos, eu mesma fui criada por você. Sim, é verdade. E o que causou esse boom todo foi desde o final de 2022, é a IA generativa, a DeepGNI com o ChatGPT, que é a que cria conteúdo novo, né? Texto, imagem, código. Essa mesma, a DeepGNI, é na verdade uma aplicação bem específica do Deep Learning. Ela usa o que a gente chama de Foundation Models. Os modelos de fundação. São como cérebros gigantes pré-treinados com uma quantidade assim absurda de dados. Servem de base para várias tarefas e usam muito uma arquitetura chamada Transformer. Transformer? Por que esse nome? Porque ela é muito boa em entender o contexto em sequências de dados, como na linguagem. Por isso ela gera textos tão coerentes ou imagens que batem com a descrição que a gente dá. Entendi. Faz sentido a explosão de popularidade. E as empresas, claro, estão apostando alto nisso, muito alto. Uma das fontes que recebemos, o AI for Good, revela um dado impressionante. 94% dos líderes globais consideram a inteligência artificial crítica para o sucesso das suas organizações nos próximos 5 anos. 94%. Ou seja, praticamente todos reconhecem que o futuro competitivo das empresas passa inevitavelmente pela IA. E é por isso que vemos um aumento expressivo nos investimentos. O movimento está claramente a acelerar. Sim, 67%, com um aumento expressivo do investimento em IA generativa. A previsão de receita global ultrapassa os 2 bilhões de dólares até 2031, evidenciando o ritmo acelerado e o potencial transformador deste mercado. É um mercado gigantesco se formando. E isso bate direitinho com o que o Fórum Econômico Mundial aponta, né? Acesso digital e IA sendo uma das grandes tendências, mudando os negócios. Sem dúvida. Nesse ponto, a aposta das empresas é chave. E aqui tem uma distinção que um relatório da McKinsey que a gente analisou traz, que eu acho ótima. A diferença entre buscar eficiência e buscar efetividade. Eficiência versus efetividade. Explica melhor isso. Como assim? Claro, é que muitas empresas começam pela eficiência. Querem usar IA para automatizar tarefas repetitivas, cortar custo, fazer mais rápido. É o caminho natural, né? O mais óbvio, talvez. Mas o verdadeiro potencial, aquele que transforma mesmo, está na efetividade. É usar IA para ter resultados muito melhores, sabe? Para oferecer serviços novos que antes eram impossíveis, aumentar a precisão de um diagnóstico médico de forma radical, por exemplo. Entendi. Não é só fazer a mesma coisa gastando menos tempo ou dinheiro. Exato. É fazer coisas novas ou fazer as coisas de um jeito muito melhor. O pulo do gato não é só otimizar o que já existe, é reinventar. É usar IA para redesenhar o mapa, não só para cortar caminho. Isso é muito bom. E como isso está acontecendo nas áreas de negócios e outros setores? As fontes que recebemos trouxeram vários exemplos. Na saúde, parece que o foco está mudando do tratamento para a prevenção. É isso. Sim, os exemplos são incríveis. A IA for Good cita startups usando IA para detectar sinais de AVC, problema cardíaco, câncer, tudo mais cedo. Isso salva vidas, literalmente. Tem diagnósticos mais rápidos para lesão cerebral traumática. Tem uma plataforma na nuvem de Singapura que usa a IA para diagnóstico da doença de retina. Imagina o impacto disso em área rural, onde não tem oftalmologista. Isso é efetividade pura. Não é só agilizar o exame, é permitir um diagnóstico que talvez nem acontecesse. Incrível. E tem aquele ponto interessante sobre a empatia médica, né? Que um artigo sugeriu. Com a IA fazendo o trabalho técnico, talvez o diferencial do médico fique ainda mais na conexão humana, na empatia, na comunicação. Faz sentido, né? Sim, faz todo sentido. Exigiria até repensar a formação médica, né? Exato. É a IA aumentando a capacidade humana, não só substituindo. Isso aparece em outros lugares também.
Na educação, por exemplo. A personalização do ensino. Isso é muito bom. Isso, a grande promessa, o tutor IA. Feedback na hora para o aluno identificar dificuldades. A AI for Good fala de fundações investindo pesado nisso. Milhões de dólares em software para plano de estudo individual. E aquela ideia de inverter a sala de aula? O aluno aprende o básico em casa, com o IA, e usa o tempo na escola para discutir, aprofundar, tirar dúvida com o professor. Busca uma efetividade maior do tempo de todo mundo, né? Aluno e professor, ou seja, o foco muda de conteúdo para habilidade. Exatamente. Um uso melhor do potencial de cada um. E na indústria, está um caso sério. Aí a conversa esquenta. As fontes falam dos robôs humanoides, tipo o Phoenix da Century AI ou o da Tesla. Ah, sim, os robôs que parecem gente, e hoje eles já montam os carros elétricos. Isso dá um frio na espinha pela questão do emprego, né? Operador de linha, controle de qualidade, caixa de supermercado, vão sumir. É a grande pergunta, né? O impacto no emprego é central. E o relatório do Fórum Econômico Mundial mostra bem essa dinâmica. Mostra que os cargos que mais crescem estão ligados a IA, especialista em IA e ML, analista de dados, segurança da informação. Faz sentido. E os que mais diminuem são os mais fáceis de automatizar, caixa de supermercados, secretariado, atendente. Isso já está acontecendo. Mas olha que curioso. O que é? Os empregos que devem ter o maior crescimento em números absolutos ainda são motorista de entrega, profissional de enfermagem e cuidado, trabalhador da construção civil. Ué, quer dizer que a IA mexe em tudo, mas não vai acabar com o trabalho humano assim tão rápido? Isso é a eficiência por consistência, mas há muitas aplicações de IA na indústria e em outros setores como finanças. Isso. Por exemplo, para detectar fraude, ou no sector da energia, para otimizar a rede elétrica. Muitas vezes, as IAs automatizam tarefas específicas dentro de uma função, e não a função inteira. Espera, entendi. Automatiza uma parte do trabalho da pessoa. Exato, e aí volta aquela dificuldade de capturar valor só com eficiência. Se você automatiza, sei lá, 20% do tempo de alguém, mas não consegue redesenhar o trabalho para usar os outros 80% de forma mais efetiva, o ganho real fica limitado, entende? Entendi perfeitamente. Para a IA entregar aquele valor trilionário que projetam, as empresas precisam mais do que só instalar o software. Tem que repensar o processo todo. É uma mudança cultural, organizacional também. E isso nos leva direto para as barreiras. O que está impedindo essa transformação de ser mais rápida e mais ampla? As fontes falam muito de confiança. Confiança é a palavra. E em 2 níveis de confiança. Primeiro, a confiança no resultado da inteligência artificial. Ele é preciso, é justo, não tem viés ali escondido e dá para confiar cegamente. O segundo, a confiança do trabalhador. Essa ferramenta nova vai me ajudar a fazer meu trabalho melhor ou ela está aqui para tirar meu emprego? Sem essa confiança dos dois lados, a adoção empaca. A AI for Good bate muito nisso, né? Faz todo sentido. Eu não estou aqui para tirar o emprego de ninguém, mas sim para complementar e potencializar o teu trabalho. E junto com a confiança vem a outra grande barreira, qualificação. Gente preparada. Nossa, essa é crítica. O relatório do UF deu um banho de água fria, né? Mesmo com mais gente sendo treinada, 50% da força de trabalho global era 41% antes. Ainda assim, 63% das empresas dizem que falta gente qualificada. É muita empresa. É um gargalo enorme. E a pergunta é, que habilidades são essas que estão faltando? É só saber programar IA? Boa pergunta. O que os estudos dizem? Olha, é um mix bem interessante. E não é só tecnologia, não. Os dados mostram que no topo continuam habilidades cognitivas que a gente já valorizava. Pensamento analítico. Para saber o que perguntar para a IA e se a resposta faz sentido, né? Exatamente. O pensamento criativo para usar a IA de formas novas e inesperadas. Mas olha, o peso que ganham as habilidades socioemocionais,
Tipo o quê? Resiliência, flexibilidade, agilidade para lidar com a mudança constante que a IA traz. Motivação, autoconsciência, curiosidade e aprendizado contínuo. Essa é essencial. A gente vai ter que aprender a vida toda. E ainda liderança e influência social. Nossa, são habilidades bem humanas mesmo. A AI for Good ainda adiciona inteligência emocional e pensamento divergente, que é a capacidade de gerar ideias fora da caixa. Ou seja, o diferencial humano está ficando cada vez mais humano. Curioso isso. E claro, tem as habilidades técnicas que mais crescem. Sim, essas não dá para ignorar. IA, Big Data, redes e cibersegurança e o básico da literacia digital. Tem que ter uma noção, né? É uma combinação complexa de hard e soft skills. Mas, ok, além da falta de gente e da questão da confiança, que outros grandes desafios você acha que IA joga na mesa? A lista é longa e, assim, bem cabeluda. Primeiro, a ética. Como a gente garante que a IA não vai só repetir, ou pior, amplificar os vieses que já existem na sociedade? Aquele exemplo do viés de gênero que pode barrar a mulher de emprego ou crédito. Foi muito falado isso, né? Até tem um post falando sobre isso. Exato. Citado no AI for Good. É um risco real. Depois tem também a privacidade e segurança. A IA vive de dados, né? Muitos dados. E muitas vezes dados pessoais nossos. Uma das fontes menciona que 80% dos especialistas acham que IA complica a segurança. Assustador. É muito alto. E tem a desinformação, com a IA generativa criando texto, imagem, vídeo, super realista, os deepfakes. Fica difícil saber o que é verdade, né? O potencial para manipular a opinião pública é enorme, gigantesco. Pode polarizar ainda mais, criar aquelas câmeras de eco que o pessoal fala. A AI for Good liga isso direto ao risco para a paz e para a justiça. O ODS 16. E tem mais, tem a desigualdade. A IA pode aumentar o abismo entre países ricos e pobres, entre quem tem acesso e quem não tem, entre cidade e campo, e não menos importante, o impacto ambiental. O consumo de energia e água para treinar os modelos. Exato. Os modelos gigantescos consomem uma energia brutal. Numa das fontes que recebemos, até tenta estimar a pegada de carbono do GPT. É algo a se pensar. Nossa, é um cenário assim, cheio de promessas, mas também minado de armadilhas e desafios. Como a gente navega nisso tudo? A palavra que surge é governança. É a tentativa de colocar ordem na casa, de criar regras para o jogo, e já está sendo criado em várias frentes, como os documentos mostraram. Em que níveis? Tem um esforço global. ONU tentando criar princípios com o corpo consultivo, o EILAB. G7 discutindo cúpulas de segurança da primeira. Tentando um consenso mínimo, né? Isso. Aí tem o nível regional. A União Europeia saiu na frente com a AI Act, uma lei bem detalhada baseada em risco. O Conselho da Europa também fez um tratado focado em direitos humanos, democracia. E no nível nacional? Cada país está buscando o seu jeito. Exatamente. No material Future of AI, compara algumas abordagens, mas aqui em Cabo Verde ainda aguardamos as iniciativas. Acho que estamos à espera do que vem de fora para adaptar, porque não encontrei nenhuma fonte sobre isso. Tenho visto muitas iniciativas, como em Singapura, que é mais pragmática, Reino Unido querendo ser pró-inovação, Japão integrando na visão de sociedade 5.0, Brasil com a estratégia brasileira de IA, a EBIA, que tem essa intenção clara de usar a IA para reduzir desigualdade social, o que é bem importante para o contexto brasileiro. E quais são os princípios que unem essas iniciativas todas? O fio condutor que aparece na recomendação da Unesco, no IA Act, da União Europeia, é quase sempre o mesmo. Respeito aos direitos humanos, dignidade, privacidade, segurança, transparência, responsabilidade. E a padronização técnica, via ISO, também é crucial para garantir que as coisas conversem e funcionem direito. Certo, mas e as empresas? Onde elas entram nessa governança? Um artigo do FT Moral Money que foi citado joga a bola para elas também. Totalmente. A governança não pode ser só do governo, de cima para baixo. As empresas precisam ter as suas regras internas, suas diretrizes éticas claras, segurança, transparência, privacidade. E tem um ponto que às vezes escapa,
né, o risco que vem dos fornecedores. Isso é crucial. Muitas empresas vão usar ferramentas de IA de terceiros, mas a responsabilidade final pelo que aquela ferramenta faz é de quem está usando. A Data and Trust Alliance até criou um guia para isso, focado em quem contrata IA para RH, bem específico, falando em responsabilidade. No Brasil, o relatório das startups e IA generativa mostra um cenário de startups vibrante, né? Dados deste ano, 2025, mostra que no Brasil, o investimento global em Venture Capital atingiu cerca de 189,9 bilhões de dólares no primeiro semestre, um aumento de 25% face a 2024. No terceiro trimestre, totalizou dólares americanos 120,7 bilhões em mais de 7.500 negócios. Contudo, a percentagem do PIB dedicada a VC continua baixa. A tendência mostra maior concentração em fintech, deep tech e IA generativa, mas o capital de risco ainda se dirige sobretudo a mercados mais maduros. Mas a DGNI está sendo adotada sim. O relatório cita algumas startups que conseguiram investimento, sinal de que o movimento está acontecendo. Mas olha que interessante, muitos fundadores de startup não conhecem a legislação de IA que está em discussão nos países onde operam. Sério, mesmo atuando na área? Pois é. Embora a maioria, 83%, concorde que alguma regra é necessária e a percepção do público geral é dividida. Como assim? 66% se sentem animados com produtos e serviços de IA, mas 51% também se sentem apreensivos. É uma mistura de otimismo e medo. Essa ambivalência ela é bem comum, né? Acho que reflete sentimento global. A gente vê o potencial, mas sente o cheiro do risco também. E outro ponto crítico de um dos documentos fala que no Brasil, gosto de trazer exemplos do Brasil porque estudei lá, então a ligação manteve. O estudo diz que existe uma baixa diversidade na liderança das startups. Só 21% com pessoas negras, 10% com mulheres cis, 9% LGBTQIAPN+. Isso é muito preocupante. Se quem está criando a IA não reflete a diversidade da sociedade que vai usar, como a gente garante que essa tecnologia vai servir a todos, que não vai embutir mais viés ainda? É uma pergunta fundamental e conecta direto com aquela discussão sobre IA para o bem e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, os ODS. O material AI for Good explorou isso bem. Sim, o potencial da IA para ajudar a atingir os ODS é imenso, mas o risco de atrapalhar também é grande. Depende de como será feita. Por exemplo, o DS1, erradicar a pobreza. A IA pode ajudar a otimizar programas sociais, identificar quem precisa mais. Mas se ela concentrar mais ainda a riqueza, ou se o acesso à tecnologia for caro e desigual, ela pode aumentar a pobreza. Entendi. O ODS8, o trabalho decente? Esse já não anda bem no mundo. A IA pode criar empregos de maior valor, sim, mas vai substituir muitos outros. Estamos a assistir muitas das Big Techs a fazerem despedimentos em massa por conta da IA. É um facto. Exige requalificação em massa e um diálogo social forte, tripartido, governo, empresa, trabalhador, como a OIT sempre defende. E ODS 16, Paz e Justiça? A inteligência artificial pode ser uma aliada poderosa na segurança pública e na agilização da justiça. No entanto, também traz riscos quando usada para vigilância excessiva pelo Estado, ou para manipular a opinião pública, através da desinformação e das fake news. É uma faca de dois gumes. E o ODS 17, parcerias. A IA pode facilitar a colaboração global, sim. Ambientes virtuais para discutir ideias, análise de dados em tempo real, mas precisa ter modelos justos de partilha de valor, senão vira só mais uma ferramenta para os países ricos explorarem dados dos mais pobres. Para que a IA seja realmente um instrumento para o bem, não basta ser uma tecnologia poderosa. O que faz a diferença é a forma como é implementada, quem tem acesso e quem dela beneficia. Tudo isso é determinante, não acha? Totalmente. O AI for Good fala muito disso. Precisa de inovação inclusiva, pensar em quem está ficando para trás, precisa de dados representativos.
As línguas locais, culturas, sotaques, realidades têm que estar lá dentro. E precisa de colaboração de verdade entre governo, empresas, academia e sociedade civil. E existem exemplos positivos também, né? Sim, como aquele programa de IA para jovens na Índia, a estratégia do Japão focada na sociedade, ou o próprio foco da EBIA brasileira em reduzir desigualdade. São sinais de que existe essa consciência e esse esforço em direcionar a IA para o bem comum. Mas deverá ser sempre um esforço contínuo. Ok, acho que fizemos uma bela varredura por todo esse material. Ainda assim, muita coisa ficou por dizer. Recapitulando rápido, a gente viu a aceleração da IA, especialmente a generativa, mudando tudo muito rápido. Entendemos melhor aquela diferença-chave entre usar IA só para eficiência, para fazer mais rápido, e buscar a efetividade, que é fazer melhor, fazer diferente, fazer o novo. Falamos da corrida por novas habilidades, que não é só técnica, mas muito humana também. Pensamento crítico, criatividade, resiliência, aprendizado contínuo, e encaramos de frente os desafios enormes: ética, viés, privacidade, segurança, desinformação, desigualdade e até o impacto no planeta. Vimos que a resposta para isso passa por governança em vários níveis e pela responsabilidade das empresas também. Exploramos o potencial da IA para o bem, conectando com os ODS e olhando para diferentes realidades. Trouxemos as iniciativas do Brasil, com os seus desafios e oportunidades, e também daqui de Cabo Verde, onde ainda estamos a dar os primeiros passos, mas já sentimos tanto o impacto como o potencial dessa tecnologia para acelerar o desenvolvimento sustentável. Acho que o ponto central que fica é a necessidade de equilíbrio, não é? Sem dúvida. A IA em si não é boa nem má. É uma ferramenta. Uma ferramenta extremamente poderosa que amplifica o que os humanos já têm de bom e de ruim. Então precisamos abraçar a inovação sim, mas com responsabilidade, gerindo os riscos. E o fator humano continua essencial. Mais do que nunca, a IA deve ser vista como algo que aumenta as nossas capacidades, que libera nosso tempo para tarefas mais complexas, mais criativas e mais humanas. Por isso, o pensamento crítico, aprender sempre e dialogar sobre o futuro que a gente quer construir com essa tecnologia. Isso é vital. Perfeito. E, para a gente fechar, fica aquela reflexão no ar. Se a IA tem essa capacidade imensa de amplificar tanto o bem quanto o mal que existe em nós, como que a gente, como sociedade, garante que o desenvolvimento dela vá priorizar o bem-estar de todo mundo, a sustentabilidade, a equidade, e não só o lucro de alguns ou a tecnologia pela tecnologia? É a pergunta de $1 trilhão, talvez mais. Nem eu sei responder. E mais, pessoalmente, qual o nosso papel nisso tudo, como profissional, como consumidor, como cidadã, como a gente pode influenciar essa trajetória para melhor? Fica aí para a gente pensar e agir. E você, como está usando a IA? Muito obrigada por nos acompanhar desta análise aprofundada sobre inteligência artificial e um agradecimento especial à Lira por me ajudar nesta talk. Eu que agradeço o convite de poder falar sobre a primeira. Espero vir mais vezes. Pode ter certeza que sim. Não esqueça de subscrever ao Pagali Talks no seu canal preferido e também de partilhar esta talk. Obrigada e até a próxima.